Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos professores da Escola Politécnica e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês do novo curso de graduação da PUC, que vai começar no ano que vem, que vai começar em março de 2021, que é a graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Eu sou professor da casa desde 2014 e eu faço parte então da equipe que ajudou a montar e a desenvolver esse novo curso de graduação. Toda a minha formação é em computação, e eu tenho doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. A minha área de pesquisa, o campo que eu atuo, é a inteligência artificial, mais especificamente uma sub-área da IA, que a gente chama de aprendizagem de máquina. E a aprendizagem de máquina a gente vai ver que vai ser peça fundamental nesse novo curso de graduação que a PUC está proporcionando para vocês. Eu dividi então essa nossa conversa, a gente vai falar bem rapidinho em 4 tópicos. A gente vai ver direitinho o que é ciência de dados, essa palavra aí que aparece na mídia e que está todo mundo falando. Vamos ver também um pouquinho bem rapidinho sobre inteligência artificial, por que um profissional competente em ciência de dados e inteligência artificial é o que a gente chama do profissional do futuro. E aí eu vou terminar mostrando alguns depoimentos de alguns dos nossos alunos aqui da PUC que fazem seus trabalhos ou suas pesquisas em ciência de dados e inteligência artificial. Pois bem, ciência de dados, né? O que é ciência de dados? Essa nova ciência que a gente costuma dizer que surgiu aí, e tem surgido mais ou menos nos últimos 5, 10 anos. Então, ciência de dados é um campo interdisciplinar, é um campo que envolve várias áreas, mas que vai aplicar, então, conceitos matemáticos e estatísticos para que a gente consiga extrair conhecimento, consiga extrair informação útil de grandes volumes de dados. Então, basicamente, em um resumo muito grande do que é ciência de dados é isso, é extrair conhecimento de grandes volumes de dados que a gente coleta ao longo do tempo. A ciência de dados ela é fundamentada no que a gente chama de 3 pilares, de 3 grandes áreas. A computação, então, e principalmente a ciência da computação, como sendo o braço fundamental da área de ciência de dados, ele é um curso, majoritariamente um curso de computação, mas a ciência de dados ela também se apoia na matemática e na estatística, como sendo o grande ferramental teórico que vai nos permitir, então, desenvolver coisas muito legais para analisar dados. E, por fim, também a questão do conhecimento do domínio, ou domínio de aplicação. Então, todo cientista de dados, quando a gente vai trabalhar e buscar descobrir novo conhecimento em cima de dados que a gente coleta, a gente tem que conhecer o domínio de aplicação, de onde estão vindo aqueles dados, né? São dados de redes sociais, são dados de uma petroleira, são dados do Ministério da Saúde. A gente tem que se aprofundar e conhecer cada vez mais esse tipo de dados para que a gente consiga, então, aplicar todo o conhecimento e todas essas técnicas modernas para conseguir fazer coisas muito legais, como, por exemplo, fazer predições, né? Fazer previsão do futuro. Basicamente, a gente costuma dizer, e existe uma frase conhecida no campo da tecnologia, dizendo que os dados são o novo petróleo, né? Data is the new oil. Dito isso, porque a gente sabe agora, e as grandes empresas todas já se deram conta, que o grande diferencial competitivo que elas vão ter vai ser ao analisar esse grande volume de dados que elas estão coletando. Eu trouxe bem rapidinho aqui 4 exemplos para mostrar para vocês de onde a gente consegue explorar dados para que a gente consiga ter vantagem competitiva ou fazer grandes descobertas. Então a gente pode pensar em explorar, por exemplo, dados científicos, dados de previsão do tempo ou dados de astronomia, né? Hoje a gente sabe que a previsão do tempo é feita em cima de uma coleta muito grande de dados de sensores espalhados por todo o planeta, e os algoritmos ou os programas de computador de inteligência artificial é que estão sendo utilizados para que essas previsões sejam cada vez mais realistas e que aconteçam, né, de forma cada vez melhor. A mesma coisa na astronomia, né? A gente sabe que recentemente se conseguiu fazer a imagem pela primeira vez de um buraco negro, então todas as grandes descobertas de novos planetas, galáxias e elementos celestiais hoje são feitas dentro da ciência de dados e da inteligência artificial. Eu trouxe outros exemplos, por exemplo, dados de redes sociais. Hoje a gente sabe que as redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, geram um grande volume de dados, né, que a gente pode tentar analisar. Então, uma empresa pode tentar analisar o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais sobre o seu produto, para tentar melhorar o produto, para tentar fazer um marketing dirigido e assim por diante. A própria questão de e-commerce, hoje a gente sabe que gigantes como a Amazon, né, têm os seus sistemas de recomendação, que aprendem, então, o nosso perfil de compra e nos recomendam coisas cada vez mais interessantes para que a gente possa adquirir. E sistemas de recomendação é um dos grandes tópicos que a gente vê dentro desse novo curso de graduação que a PUC está oferecendo.
E um outro exemplo seria os exemplos de logística, né, de como é que a gente otimiza a questão logística, se existe uma grande indústria e toda a questão de transporte, como é que a gente transporta produtos, desde o armazém até os pontos de chegada que esses produtos têm que chegar. Então, tudo isso hoje a gente consegue otimizar se a gente coletar esse grande volume de dados e utilizar esses algoritmos de inteligência artificial para que a gente consiga, então, esse diferencial competitivo, ou que nos permita fazer essas descobertas científicas. Saiu na Harvard Business Review, e isso é muito dito agora, que o cientista de dados, né, então o cientista de dados seria um emprego, esse novo job, né, seria um emprego mais sexy, ou de maior apelo do século XXI. Hoje a gente sabe que existe uma corrida nas grandes empresas em busca desse profissional, do cientista de dados, oferecendo os maiores salários já vistos no ramo de tecnologia. Então a PUC está muito orgulhosa em poder formar agora esse profissional, o profissional mais requisitado hoje no campo da tecnologia. E para falar rapidinho, fazer o gancho de inteligência artificial e como é que se mistura a inteligência artificial com ciência de dados, originalmente então a IA ela é uma sub-área da ciência da computação e ela surgiu como um mecanismo para tentar simular, ou o que a gente chama emular a inteligência humana, na tentativa de resolver de maneira automática problemas incrivelmente complexos que nós, seres humanos, somos capazes, e até problemas mais complexos até do que nós conseguiríamos resolver sozinhos. Saiu um estudo muito interessante na PricewaterhouseCoopers dizendo que o impacto econômico da inteligência artificial no mundo vai ser gigantesco, então vai ser da ordem de 15,7 trilhões de dólares, é o que vai ser somado à economia global até 2030, graças à inteligência artificial, né? E isso significa um aumento do PIB, né, do Produto Interno Bruto das economias locais de em torno de 26%. Então, só para que vocês saibam o quanto que isso é significativo, esse valor equivale a 13 vezes o PIB de um país desenvolvido, de um grande país como a Austrália. Esse valor equivale a 19 vezes o valor de mercado de uma das maiores empresas do mundo, de maior valor de mercado do mundo, que é a Apple. E esse valor equivale a incríveis 4.758 vezes o valor que o governo federal previu para investir no nosso país em 2020 agora. Então, só para que vocês verem o peso, então, das predições daquilo que a inteligência artificial vai trazer em termos de economia global. E aí o Andrew Ng, que é um dos grandes pesquisadores da área, é fundador do Coursera, desses cursos online, né? Professor de Stanford, ex-cientista-chefe do Baidu, que é a concorrente do Google, ele disse que assim como 100 anos atrás a eletricidade revolucionou basicamente todos os ramos da indústria, né, e que agora está na hora da IA, da inteligência artificial, fazer o mesmo, revolucionar todos os grandes setores da indústria. E aí, só para que vocês entendam os termos da moda, os termos que são utilizados às vezes de maneira indiscriminadamente, então a inteligência artificial, essa grande área da computação, preocupada com coisas como a aquisição de conhecimento e o raciocínio, toda a parte de aprendizado, como é que um agente inteligente autônomo consegue aprender no ambiente, como é que a gente consegue planejar esses agentes inteligentes para que eles consigam operacionalizar as suas tarefas de maneira autônoma, como é que eles podem se comunicar, como é que eles podem perceber o mundo. Mas a parte da IA que mais vai estar ligada nesse novo curso de graduação é a parte que a gente chama de aprendizado de máquina, o machine learning, que basicamente é aquela parte da IA que é ligada a dados. É realizar o aprendizado do mundo, das características do mundo, através de grandes bases de dados. E mais especificamente, outra área que a gente vai ter muito forte no curso é a área que a gente chama de aprendizado profundo, ou Deep Learning, que é a área das redes neurais. Essa área das redes neurais, esse Deep Learning, foi responsável pela grande revolução da inteligência artificial que a gente está vendo nos últimos anos. E a PUC vai poder, então, proporcionar uma formação de ponta nessa área, que é um gap gigantesco que a gente tem hoje em termos de mercado. Se diz muito, então, que o cientista de dados e que o engenheiro de machine learning e de inteligência artificial é o cara, é o profissional do futuro, porque existe uma variedade muito grande de áreas que ele vai poder atuar. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, e exemplos bem diferentes entre si, para que vocês possam saber onde é que esse profissional, que a PUC vai formar com competência e excelência, onde é que ele vai poder trabalhar quando ele for para o mercado de trabalho. Então, que tal se vocês pudessem participar de projetos como esse, né? Participar de equipes que vão ser responsáveis por identificar quais são os genes que estão associados a determinadas doenças e, quem sabe, buscar a cura de doenças que a gente não conhece, como o câncer, por exemplo. Ou que tal vocês participarem em equipes, junto com astrônomos, que estão buscando por novos objetos celestiais, que estão buscando por planetas onde potencialmente há vida,
ou quem sabe em equipes que estão fazendo análise de pele com um celular para ver se a pessoa, por exemplo, tem alguma doença de pele que a gente consiga detectar rapidamente, como um melanoma, né, como um câncer de pele. Vocês podem ir para um lado totalmente diferente e, de repente, trabalhar na área que a gente chama de inteligência de marketing. Vocês querem entender melhor os clientes de uma determinada empresa para que vocês consigam fazer um marketing dirigido. Então, a gente vai ensinar todas as técnicas, os algoritmos, para que vocês consigam fazer a segmentação dos clientes, segmentação de mercado, descobrir nichos que os clientes ocupam nesse mercado para que consiga fazer um marketing inteligente e dirigido, customizado para aquele cliente. E aí um outro exemplo que eu trouxe, quem sabe vocês vão querer trabalhar junto com as equipes de prevenção de desastre, equipes que vão, por exemplo, utilizar todas essas técnicas modernas para tentar prever terremotos, ou quais serão os próximos terremotos no planeta, ou então para que consigam prever vazão de rios e represas, como, por exemplo, Brumadinho e Mariana, né, para que a gente evite esse tipo de desastre, né? Tudo isso está dentro das skills que a gente pretende passar no curso. Ou quem sabe trabalhar com toda a parte de biometria e de verificação de identidade. Hoje a gente sabe que é um problema, né, a gente verificar se um usuário é ele mesmo, na utilização de senhas, porque senhas são roubadas. Então, quem sabe vocês trabalharem com coisas como reconhecimento de fala, ou reconhecimento facial e reconhecimento de assinaturas, para que a gente consiga validar, então, a identidade de determinada pessoa de uma maneira segura e confiável. Ou, por fim, de repente, vocês vão querer trabalhar para uma montadora, ou junto com uma equipe de uma grande montadora, desenvolvendo o novo veículo, ou o novo carro autônomo que vai existir, um novo carro que vai ter um piloto automático que vai dirigir totalmente sozinho, como a gente sabe que já acontece hoje nas grandes montadoras, nas grandes empresas, como, por exemplo, o piloto automático do Tesla. Então, esses carros eles precisam ter embarcados neles câmeras e sensores, capturando um grande volume de dados, e a gente precisa conseguir aprender em cima desses dados. Aprender o que é um pedestre, aprender o que é uma via, os sinais, a parte de sinalização de trânsito, se o semáforo está aberto, se o semáforo está fechado e assim por diante. Tudo isso, então, está dentro do ferramental técnico-tecnológico que a PUC vai oferecer para treinar, então, as competências de vocês nessa graduação de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E aí eu separei agora um momento final dessa nossa conversa com alguns depoimentos de alguns dos alunos que são orientados por mim, mostrando o que eles já fazem, o que eles já aprenderam, o que eles já conseguem fazer com todas essas skills que eles adquiriram, principalmente na nossa pós-graduação em Ciência da Computação, mas essas skills que vão ser passadas para vocês dentro desse novo curso de graduação, o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. O primeiro depoimento, então, é do Martin. O Martin ele é meu aluno de doutorado, ele faz doutorado comigo no nosso programa de pós-graduação em Ciência da Computação. O Martin fez graduação aqui na PUC, no curso de Ciência da Computação. Ele trabalhou no TCC dele na área de jogos, com inteligência artificial, e ele trabalha no mestrado e no doutorado com a parte de edição de imagens, como fazer edição de imagens com inteligência artificial e simplesmente com um sinal de texto. Então, como é que tu modifica uma imagem simplesmente dizendo o que tu quer que mude na imagem, sem precisar de nenhum outro tipo de interação. Vamos ver o vídeo do Martin rodando. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Martin, eu sou aluno de doutorado aqui na PUC, sob orientação do professor Rodrigo Barros. Eu estou pesquisando na área de Deep Learning, ou aprendizado profundo, que é uma área da inteligência artificial. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o novo curso da PUC, de bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A inteligência artificial já permeia nossas vidas e ela está presente em quase todo tipo de aplicação ou serviço que a gente utiliza. Por exemplo, aplicativos de streaming, de áudio e vídeo, redes sociais, assistentes de voz, carros autônomos, entre outros. Por isso, eu acho importante capacitar pessoas nessa área, para que tanto a academia quanto o mercado não careçam de profissionais competentes. Eu acredito que os futuros formandos desse curso vão ter uma vantagem competitiva, pois eles vão ter a oportunidade de adquirir um conhecimento especializado desde o período da graduação. Antes desse curso, uma pessoa interessada em ciência de dados e inteligência artificial não tinha muitas opções de formação direcionadas. Eu, por exemplo, sou formado em ciência da computação, aqui na PUC, e fui ter meu primeiro contato formal com a área de IA apenas na etapa final do curso, através de uma disciplina. Essa disciplina despertou meu interesse pela área, então eu decidi abordar esse tópico no meu projeto de conclusão de curso. Esse projeto envolveu a criação de um agente inteligente para um jogo de plataforma. O agente recebia informações sensoriais do ambiente, em uma área ao seu redor, realizava um processamento utilizando redes neurais,
e decidir qual ação executar, se mover, pular, atacar, etc. Esse trabalho foi muito legal, pois ele me permitiu perceber que era possível combinar técnicas mais complexas e sofisticadas de inteligência artificial em jogos, que era uma outra área de meu interesse. Para continuar estudando sobre esse assunto e me aprofundar cada vez mais na área, eu optei por fazer mestrado, aqui na PUC também. O tema da minha dissertação foi manipulação de imagens. É extremamente comum hoje em dia a gente sentir a necessidade de editar imagens, né? Mas existem algumas operações que são simples de serem executadas, como, por exemplo, transformar uma imagem colorida em preto e branco. Mas algumas operações, apesar de elas parecerem simples, elas são incrivelmente complexas, como, por exemplo, o contrário da operação anterior, que seria colorir uma imagem. Fazer essa edição requer que o programa compreenda que tipo de objeto a gente está colorindo especificamente. O objetivo da minha dissertação foi encontrar um jeito de tornar esse tipo de edição de imagens mais complexa acessível para o público geral, removendo então essa necessidade de aprender a usar programas especializados. Para fazer isso, eu usei Deep Learning, para desenvolver uma aplicação que recebe como entrada uma imagem e uma descrição textual da modificação que o usuário deseja fazer. Esse sistema de edição baseado em linguagem natural é capaz de extrair informação semântica do texto para entender como o usuário deseja editar a imagem e informação semântica da imagem para saber onde essa edição deve ser feita. Deep Learning é uma ferramenta genérica, capaz de resolver uma gama imensa de tarefas em diversas áreas, como visão computacional, processamento de linguagem natural, entre muitas outras. Independente de qual for o seu foco, seja mais acadêmico, seja mais voltado para o mercado, a PUC e esse curso novo oferecem uma série de vantagens, na minha opinião. O conhecimento que eu adquiri através da minha formação especializada, por exemplo, vai estar presente no currículo desse curso novo. Além disso, a universidade conta com uma infraestrutura de ponta, professores competentes e acesso a diversas oportunidades profissionais. Espero ter ajudado vocês de alguma forma nesse importante processo de escolha de curso e universidade. Até mais! O segundo depoimento que eu tenho para trazer para vocês é da Camila. A Camila é minha aluna de mestrado, aqui também no nosso programa de pós-graduação em computação. Ela foi graduada, ela fez a graduação dela aqui na PUC também, no curso de Engenharia de Computação. E a Camila vai falar da área que ela atua. A área que ela atua se chama Visual Question Answering, que basicamente a gente passa para o computador uma imagem e a gente faz perguntas para o computador a respeito dessa imagem. Quem é que está nessa imagem? O que essa imagem está descrevendo? Existem pessoas nessa imagem? Quantas pessoas existem? Quantas cadeiras? Etc, etc. Né? Então a Camila vai falar um pouquinho mais desse trabalho dela agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu me formei em Engenharia de Computação na PUC e hoje eu sou mestranda em Ciência da Computação na PUC também. Ao longo da minha graduação, eu me interessei muito por essa área de ciência de dados e também pelas aplicações que ela tem. E daí eu optei por fazer uma especialização nessa área. E hoje eu vim falar para vocês brevemente de uma das tarefas que eu acho mais legais na área de ciência de dados, que se chama Visual Question Answering. Essa é uma tarefa que tem por objetivo construir modelos que sejam capazes de responder perguntas sobre uma imagem. E essa é uma tarefa bem complexa, porque o modelo ele tem que entender os objetos, né, os componentes que estão presentes na imagem, e como esses componentes se correlacionam. E ele também tem que entender a parte textual, então ele também tem que ter uma análise textual para entender o sentido da pergunta para conseguir responder. Então é uma tarefa bem complexa, que está longe de ser resolvida. Ela tem aplicações na vida real, então uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual poderia utilizar esse modelo para se guiar ou para entender o ambiente ao redor dela. E a gente geralmente usa um conjunto de dados muito grandes para treinar esses modelos. Aqui para essa demo eu resolvi selecionar algumas imagens para mostrar para vocês. São imagens bem diferentes uma das outras, né? E aí eu vou fazer perguntas aleatórias sobre essa imagem. Então, eu vou selecionar uma das imagens, que eu vou selecionar a primeira. Que é essa aqui. E eu vou perguntar como está o tempo. Ó, então o modelo me respondeu que está sunny, está um dia ensolarado. Eu vou aproveitar e perguntar para a segunda imagem, né, a respeito da segunda imagem, se está nublado. Então, se está nublado, ó, e o modelo me respondeu que está nublado. Então, para o modelo, ele conseguiu distinguir, né, que na primeira imagem tinha um tempo mais ensolarado, diferente dessa. Vou pegar, então, a próxima imagem.
Ó, essa imagem é de uma pizza. Eu vou perguntar qual a cor das azeitonas. Ó, então o modelo me respondeu pretas. Então ele entendeu que tem azeitonas nessa pizza e que essas azeitonas são pretas. Vou aproveitar essa última imagem. Apertar quantos animais tem nessa imagem. Então, bom, o modelo me respondeu que tem 3 animais presentes nessa imagem, né? Que são 3 elefantinhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a tarefa. Foram perguntas bem diferentes, então, que nem eu falei, são perguntas bem diferentes uma das outras, são perguntas abertas que tu pode fazer sobre as imagens e esse modelo é treinado para responder elas corretamente. Mas lembrando que é uma tarefa bem complexa e está bem longe de ser resolvida. Obrigada, pessoal. O próximo depoimento que eu tenho para trazer para vocês é do Eduardo. O Eduardo é meu aluno de mestrado. A formação do Eduardo é em Informática Biomédica na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então ele trabalha comigo na área da saúde, ele trabalha comigo na área de análise de imagens médicas. Então o Eduardo vai contar um pouquinho para ele como é que ele usa então ciência de dados e inteligência artificial para conseguir automaticamente fazer análise de imagens de ressonância magnética. E aí, pessoal? Eu sou o Eduardo, sou orientando de mestrado do professor Rodrigo Barros, que é um dos professores do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Eu trabalho com imagens médicas e Deep Learning, então algumas das tarefas que tem nessa área, por exemplo, é classificação. Classificação pode ser algo do tipo classificar um tumor em benigno ou maligno, uma imagem com presença ou ausência de alguma doença. Classificação e localização, que seria, além de classificar, tu localizar na imagem onde está o tumor, por exemplo. Ou aqui, nesse caso, o gato. Detecção de objetos, em que tem vários objetos na imagem e tu quer identificar a localização e a classe de cada um. E, por último, segmentação, que seria identificar todos os pontos da imagem que tem aquele objeto. Então, no caso de imagens médicas, segmentação pode ser utilizado, por exemplo, para pegar uma imagem de uma sequência de ressonância magnética e transformar num objeto 3D, por exemplo, do cérebro. Um dos problemas que a gente já trabalhou no laboratório foi com a segmentação de massa cinzenta em imagens da medula espinhal, em imagens de ressonância magnética. Então a ideia aqui é treinar uma rede neural que a partir de uma imagem completa ali, de ressonância magnética consiga dizer quais pontos daquela imagem que tem massa cinzenta, né? E a gente faz isso então utilizando o Python e algumas bibliotecas, como por exemplo o Keras e o TensorFlow. Então aqui nessa célula que a gente importa essas bibliotecas, a gente pode definir algumas funções de crop, por exemplo, para centralizar mais em onde tem a região que a gente quer. E aqui a gente define a arquitetura da rede, então quantas camadas essa rede vai ter, quantos neurônios ela tem. E aqui, por exemplo, a gente pode compilar esse modelo, e aí aqui mostra um pouco o resumo de todas as camadas que ele tem e todas as funções que ele aplica. Aqui eu já tenho um modelo treinado, então eu vou carregar os pesos. Esse modelo ele foi treinado com exemplos então de imagens que foram segmentadas à mão e esse modelo então ele aprendeu como fazer essa tarefa. E agora a gente pode carregar uma imagem aqui e visualizar, por exemplo, uma fatia dela. Aqui é um slice de uma imagem de ressonância magnética. Se a gente quiser visualizar, por exemplo, um outro slice, é só mudar aqui o índice, daí tá vendo outra parte do corpo. Aí aqui então a gente faz um crop para centralizar na parte que a gente quer segmentar e carrega o modelo para predizer então dessa imagem quais pontos dessa imagem que contém a massa cinzenta. Aí aqui então esse é o resultado da saída do modelo, que seria essa partezinha aqui. E aqui a gente pode visualizar o resultado então plotado em cima da imagem original. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau. O próximo depoimento que eu quero trazer para vocês é do Natan. O Natan também é meu aluno de mestrado. Ele trabalha com uma área que a gente chama de aprendizado por imitação. E o Natan vai falar um pouquinho das técnicas de detecção de objetos e segmentação de imagens, que são técnicas vitais, por exemplo, para que a gente consiga produzir veículos autônomos, carros que dirigem sozinhos. Olá pessoal, meu nome é Natan, eu sou orientando do professor Rodrigo no curso de mestrado em Ciência da Computação e hoje eu vou mostrar para vocês aqui as tarefas de detecção de objeto e segmentação que vocês vão aprender no curso de bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.
Para quem não sabe o que é essas duas tarefas e de como elas são feitas, para quem conhece o carro Tesla e qualquer outro carro que seja autônomo, essas são duas tarefas que eles têm que fazer enquanto eles estão ativando, né, o piloto automático deles. E eu trouxe um vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha do que é realmente essa tarefa. Então, como vocês podem ver, o carro está fazendo detecção das pessoas na calçada, dos outros carros na rua, e ele também está fazendo a segmentação da faixa de trânsito para saber aonde ele precisa andar. E ele precisa fazer essas tarefas, obviamente, para não bater em nenhum carro e também não atropelar nenhuma pessoa ou sair, né, da rua e entrar na calçada. E eu vou fazer então um pequeno exemplo para vocês executando um código aqui num Colab da Google, onde tem uma rede neural que eu treinei então usando alguns frameworks em Python, que é o TensorFlow propriamente, e NumPy. E eu vou usar minha webcam para fazer segmentação e detecção de objetos, que sou eu, no caso. Eu já rodei aqui previamente para não demorar muito esse demo para vocês. Mas o que a gente está fazendo então aqui é carregando um dataset, treinando a nossa rede, e aí então vou aqui desativar a minha webcam na gravação, para poder usar ela no Colab, e aí eu vou rodar aqui a minha célula então, onde ó, ele começa a gravar a minha câmera, ele tira uma foto, e aí eu saí maravilhoso aqui, onde ele detectou 100% de certeza de que é uma pessoa, e ele vai fazer isso em vários vídeos, tem vários frames, desculpa, dessa minha própria webcam. Então aqui a gente vê que ele detectou não só uma pessoa, mas ele também detectou como se meu fone fosse um telefone. E é isso que a gente tem. Valeu, pessoal! E finalmente, o último depoimento que eu quero trazer para vocês é do Otávio. O Otávio ele faz sistemas de informação, ele é nosso aluno aqui da PUC, e ele é meu aluno de trabalho de conclusão de curso. O Otávio vai falar um pouquinho para vocês de modelos de linguagem, que são aqueles softwares, aqueles programas de computador, que é quando a máquina sabe escrever texto por conta própria. A gente chama disso de language modeling, modelos de linguagem, e aí o Otávio vai falar um pouquinho sobre vários testes que ele está fazendo com esse tipo de coisa. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Otávio, atualmente estou graduando no curso de Sistemas de Informação ali na PUC. Ao longo do curso eu fui seguindo para essa área de dados, então eu fui convidado aqui para mostrar para vocês uma das tarefas que a gente pode realizar dentro dessa área e que vocês vão aprender no curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial, que é a tarefa de modelagem de linguagem, ou Language Modeling. A ideia dessa tarefa é a gente fornecer um conjunto textual para a máquina e ela vai começar a aprender quais que são os padrões nesse conjunto, ela vai aprender o significado das palavras, ela vai aprender como é que elas estão organizadas, qual que é a formatação, e com base nisso a gente consegue então ir fazendo previsões de quais vão ser as próximas palavras, dado um contexto anterior. Então, uma vez que eu diga para a máquina bom dia, como você, ela vai conseguir prever que a próxima palavra é está. E o legal disso é que se a gente for encadeando essa previsão de palavras, a gente vai conseguir então gerar um texto que é de 100% autoria da máquina. Aqui eu fiz uma adaptação, então eu treinei um modelo em cima de scripts da novela Celebridade. O que acontece então? Uma vez que eu der play, uma vez que eu colocar para rodar aqui esse trecho de código, a gente pode ver que eu dei o contexto de cena 1 para essa máquina, e dado o contexto cena 1, ela vai me gerar um trecho de script de como seria uma cena. Então, desde o início, que é cena 1, até a ambientação, então que é o ambiente que é interior e que é noite, até quais que são as ações iniciais dos personagens e quais personagens têm envolvidos. E fora isso, ela também vai me dizendo quais personagens e as suas falas. Então, aqui a gente consegue perceber que a máquina aprendeu exatamente como é que se formata um script, né? Dado o que eu tinha fornecido para ela em cima da novela de Celebridade. E aqui é muito legal porque ela consegue fazer essa parte dos diálogos, ela consegue colocar entre parênteses, então, quais que são as ações que os personagens estão realizando, as ações que acontecem aqui no meio entre as falas. Ela consegue formatar perfeitamente. E a gente não está limitado a fazer os scripts. Se eu quiser fornecer a Bíblia, que nem eu fiz nesse exemplo seguinte, então eu disser, ok, dado então o Apocalipse, e prever quais que são as próximas palavras, ela vai me gerar um texto bem diferente, porque é um texto que é baseado na Bíblia, certo? Então você vai ver que não só a formatação vai estar mudando, como também as palavras que são utilizadas, certo? Então aqui a gente vê que ele já começa a usar Senhor com S maiúsculo, ele começa a usar uma linguagem mais rebuscada, certo? Além de usar os nomes e a formatação com os versículos aqui no início, a gente vê que o modelo ele consegue gerar um texto que é coerente até certa forma. E
isso é o mais legal dessa tarefa. A gente, dado simplesmente um conjunto textual de treino, a gente consegue fazer a máquina gerar o estilo de texto que a gente quiser que ela gere. E eu acho isso muito legal e muito divertido de fazer. E lembrando, é uma das tarefas que vocês vão estar aprendendo então no curso de Ciência de Dados e de Inteligência Artificial. Valeu! Muito bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. A gente está super animado com a criação desse novo curso, desse curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. É um curso pioneiro no país. A gente vai trazer para vocês todos os melhores profissionais, pessoas competentes, pessoas que trabalham no programa de pós-graduação, para que a gente consiga passar para vocês um ensino de ponta, um ensino mostrando o estado da arte em todas essas áreas, né? Para que vocês saiam daqui, saiam da PUC, saiam com essa formação, realmente como um profissional do futuro, um profissional bem remunerado, fazendo das coisas mais incríveis que existem para ser feitas hoje no mercado de trabalho. Eu espero contar então com a participação de vocês, espero ver vocês todos a partir de março do ano que vem, de março de 2021, no nosso curso então de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Muito obrigado a todos.